Pequena África não é uma região geográfica, não é um bairro, é um território. E como todo território tem um lado concreto, material, e tem um lado simbólico. É por isso que é difícil definir a Pequena África. Ela ia do caso do Porto até onde está hoje a Praça 11, onde teve a Praça 11, até onde está hoje o Canal do Mangue. Ela ia até o Rocio, cá perto da onde hoje é a Praça Tiradentes, até a Praça da República. É difícil definir esse território porque os territórios são assim, eles são simbólicos. Eles existem como uma tentativa de preencher o vazio perdido. Os africanos, os baianos, os negros, os os afro-brasileiros, eu hesitei porque eu não gosto muito da expressão, mas uma expressão que já está consagrada. Os afro-brasileiros sofriam de perda de território e onde chegavam tratavam de criar um. E esse território era muitas vezes mais simbólico do que real. Ele é Pequena África porque a maioria esmagadora dos pretos que estão aí descendem de baianos ou mineiros chegados em primeira ou segunda geração da África. Não são negros antigos que tivessem aqui há 2 séculos, 3 séculos. Esses negros antigos, vamos chamar assim, estavam por toda a cidade. Agora, ali naquele território, se concentram os negros ultimamente chegados, digamos assim, os negros do século XIX. Daí se dizer que a Pequena África é filha da Bahia. Tem uma boa verdade nisso. Mas você vê que é um território simbólico mesmo, mais do que real. Você vê isso pela Rua da Conceição, que está fora da Praça 11, está um pouco distante da Praça 11. A Rua da Conceição foi onde viveu a família da Chiquinha Gonzaga. O pai dela, que era militar, vivia aí, foi onde ela nasceu. E a Chiquinha Gonzaga nem negra exatamente era, mas ela é da Pequena África, ela faz parte dessa Pequena África. Esse Rio de Janeiro, que começa a ser que mais tarde vai ser chamado de Pequena África, ele é uma espécie assim de subúrbio do centro. O centro era muito menor do que se tornaria depois das reformas do Pereira Passos, depois no século XX. Ele era pequeníssimo. E essa região chamada Pequena África, esse território chamado Pequena África, bordejava esse centro, circundava esse centro. E, portanto, ele compõe a cidade antiga, a cidade ainda colonial. No começo do século XX, essa cidade colonial, esse centro colonial é posto abaixo, através das 3 avenidas que o Rodrigues Alves abre, corta esse núcleo, e aí a Pequena África já não é mais exatamente centro, ela já é Estácio, já enfim, saúde. É como se alguém tivesse metido bisturi e tivesse escapado matéria para fora. E como é que os negros da Pequena África viviam? Como é que eles sobreviviam? Trabalhavam do quê? Bom, havia uma boa percentagem de desocupados, que viviam então de biscates, carregadores, enfim, coletores de lixo, enfim, havia de tudo, recadeiros, capoeiras, enfim, não havia uma indústria, não havia um mercado de trabalho regular que os absorvesse. Nenhum deles era trabalhador regular, sistemático. Havia as exceções, Tinha um que era da polícia, tinha outro que era, enfim, operário, mas era a minoria. A maioria é de desocupados, é de gente fora do mercado de trabalho. E a ligação deles com o porto? Antes do porto eram trapistas que tinham ali. Isso tinha alguma
ligação, até pelo fato de eles estarem ali próximos ou não? Tinha, porque ali esse Trapiche, ele está perto do desembarcadouro de escravos, né? Então, enquanto houve tráfico de escravos, vamos dizer até 1870, não, na verdade até 1850, a partir de 50 clandestinamente, mas até 1850, a pequena África é alimentada pelo tráfico, pelos que chegam, principalmente depois de 1850, eu quero dizer que o tráfico internacional acabou, mas tem o tráfico interprovincial. Então começa a chegar os baianos, os mineiros, né? Os mineiros não passam pelo cais, naturalmente, mas os baianos, os pernambucanos, mas basicamente os baianos, né? Essa migração mesmo, que passa pelo Cais do Porto, pelo Trapiche, pela Pedra do Sal, é de baianos. E, obviamente, o Porto oferecia algum trabalho também. Eu não sei a estatística, mas talvez a maior parte dos empregados fossem empregados do Porto. Esse assunto da presença malê no Rio de Janeiro não é um assunto muito conhecido, né? Há alguns especialistas na história do Rio que certamente podem dizer mais do que eu, mas é um assunto ainda um pouco obscuro, né? Por exemplo, a descoberta de uma mesquita que chamou a atenção para a presença malê no Rio de Janeiro foi em 1970 e pouco, né? 1970 foi agora, no nosso século, e um conjunto de manuscritos em árabe foi encontrado numa parede de uma casa em demolição, aí por perto da Rua da Alfândega, por ali, eu não tenho certeza bem. Mas então, aí se viu que tinha ali, era uma mesquita, e que então se viu que havia alufais, que são os padres da religião muçulmana, havia mesquitas improvisadas, até onde é hoje a Avenida Rio Branco, enfim, houve uma presença malê, que ainda não está completamente pesquisada. Qual foi o tipo de influência religiosa que os habitantes ali da pequena África tiveram? Sim. Olha, o que aconteceu aí é o que aconteceu no restante do país. Os bantus, com a sua tradição dos orixás, os nigerianos atuais, com a sua tradição dos orixás, acabaram homogeneizando as outras tradições. Eles como que colonizaram as outras tradições e o resultado dessa colonização é o que a gente chama a tradição dos orixás. As outras tradições foram incorporadas à tradição dos orixás e desapareceram ou sobraram fragmentariamente. Por exemplo, nessa época no Rio de Janeiro, tinha muito macumbeiro famoso, para usar a expressão, macumbeiro famoso, o cara que mora no mato e quando você precisa de um trabalho vai lá, né? Isso não é exato, é um fragmento, portanto, de uma religiosidade africana. É difícil determinar de onde vieram esses quimbandeiros, é assim que chama, quimbandeiros, macumbeiros famosos, né? Enquanto eles trabalhavam solitariamente, ia se constituindo, ia se consolidando o terreiro, que é iorubá, que é nigeriano, que é, como eu disse, da tradição dos orixás, né? E também recebendo influência, isso eu também tenho de assinalar, recebendo influência do espiritismo, que está sendo elaborado nesse momento, no início do século XX. O do espiritismo, do catolicismo popular. O catolicismo está aqui desde o Anchieta, mas havia dois catolicismos. Havia o ortodoxo das igrejas, dos bispos, e havia um catolicismo popular, né? Então, você tem aí nesse centro do Rio o que tem por toda parte, o encontro de diversas formas de religião. E acaba predominando a que tinha mais gente, a que tinha mais praticantes,
a tradição dos orixás. Qual foi a influência desses baianos, que um grande contingente de baianos veio, né, ali para morar na pequena África, e qual foi a influência deles nesse contexto todo daquele território? Bom, esses baianos imigrantes abaianaram o Rio de Janeiro, né? Você vê, os baianos se orgulham de terem inventado o samba nasceu na Bahia. Eles têm alguma razão, ele nasceu aqui na Praça 11, mas em casa de imigrantes baianos, né? Também as escolas de samba, as primeiras escolas de samba são cariocas, mas os baianos estão aí, né? Dirigindo, compondo. Vê o caso do Paulo da Portela, né? Que sai desse núcleo da pequena África e vai para Madureira, para o Oswaldo Cruz, e lá leva com ele a cultura dessa pequena África. Em torno dele se juntam os baianos de Madureira, do subúrbio, eles confluem para aí. Então a baianada está sempre presente aí. Olha, esse assunto aí também tem que ser visto com cautela. Existe uma elite negra, religiosa, de funcionários públicos, especialmente da polícia, e formando assim uma espécie de embrião de burguesia. Mas ela não chega a se constituir numa elite, numa burguesia, porque o quadro em que ela nasce e se desenvolve é muito adverso, né? Não é um quadro favorável, é perseguição da polícia, é vigilância, é preconceito, o próprio nível baixo de renda impede que tenham boas casas, que, enfim, e que saiam daí. Eles ficam, é como um gueto. E o interessante é que para esse gueto vão também os judeus. São os famosos judeus da Praça 11. Os judeus, quando chegam aqui, os judeus poloneses principalmente, russos, eles vão morar aí. Então a pequena África é basicamente negro-africana, negro-baiana, mas tem lá um contingente de judeus que acabam hegemoneizados também, né? É o judeu pobre. Então pode-se falar em elite, mas não elite econômica. Elite de poder. Elite de poder, isso, elite de poder. O poder religioso, né? O poder que tem um funcionário público, o cara que arruma uma escritura, que, enfim, quebra um galho na prefeitura, etc. Isso a gente constitui uma elite local, uma elite, como dizem os sociólogos, uma elite de segundo grau. E Tia Ciá, ela fazia parte dessa elite, né? Fazia, sem dúvida. Ela era a poderosa, né? Por conta da religião e por conta também da relação que ela tinha com a polícia e com políticos. Você vê aí bem qual é o que constitui essa elite. Ela se constitui de quê? De relações religiosas, relações políticas e relações funcionais, né? Relações no aparelho público. Depois, quando surge o rádio, quando essa música que eles fazem se radiofoniza, surge o disco, aí essas três bases dessa elite se acrescenta de mais uma, que é a elite artística. E ainda vai ter a elite futebolística também, né, daí a pouco, se bem que mais espalhada do que as anteriores. Mas aí dessa pequena África, desse núcleo de afro-brasileiros, nascem também jogadores. O Jaguaré da Saúde foi o grande craque, quer dizer, o mais famoso craque aí por 1920, ele e Fausto vinha do Maranhão, mas o Jaguaré era da Saúde, né? Jaguaré foi um
roleiraço, né? Então você vê como é que se forma essa elite aí. Essas obras do centro da cidade, no início do século, conhecidas como Bota Abaixo, a gente pode dizer que elas foram responsáveis por tirar a população negra dali? Elas foram as responsáveis e foram os meios, as maneiras, o modus operandi do Estado para criar a cidade. A cidade do Rio de Janeiro, até o governo Rodrigues Alves, e até a prefeitura de Pereira Passos, que foi prefeito dele, era uma cidade tipicamente colonial. Isso quer dizer o quê? Suja, muito suja, sujeita a epidemias anuais e, do ponto de vista moral das elites, que já estava se expandindo para morar na Glória, Flamengo, Botafogo, era o horror. Aquele centro do Rio ali era para esconder dos estrangeiros, o que era impossível porque quem desembarcasse tinha que passar por ali, né? Então, por essas razões é que o Pereira Passos concebeu a modernização do Rio, abrindo 3 avenidões assim, que formam uma espécie de U. A Rio Branco, que é a Avenida Central, a Rodrigues Alves primeiro, né? Depois a Avenida Central e a Beira-Mar, né? E essa abertura dessas avenidas destrói a cidade colonial, né? Para orgulho das elites, dos ricaços, do governo. E para onde vai essa gente? Bom, eles vão para a Cidade Nova, que é chamada de Cidade Nova exatamente por isso, que é vizinha da Pequena África. Por aí até se vê a dificuldade em delimitar geograficamente a Pequena África, né? É a Cidade Nova, as casinhas de porta e janela. Vão para os morros, o Morro da Providência, o Morro da Mangueira, que era o Morro do Telégrafo, e para o subúrbio, conforme as linhas de bonde vão chegando nos subúrbios, vão se formando comunidades de moradores, bairros nos pontos das linhas de bonde, né? Enfim, a reforma Pereira Passos foi isso, ela acabou, foi como uma bomba lançada no centro do Rio. O senhor acha também que, além de eles quererem fazer uma cidade mais limpa, eles também queriam tirar aquelas pessoas da cidade, os mais pobres? Pobreza e negritude no Brasil estão sempre juntas, né? É por isso que não é bobagem querer separar a questão racial da questão social. Essa gente que está aí é paupérrima e é negra. Então, se você quer tirar o pobre, você está querendo tirar o negro. Se você quer tirar o negro, está querendo tirar o pobre. Eles são a mesma pessoa, né? E a vontade de tirar essa mesma pessoa, negra e pobre, é uma vontade antiga das elites brasileiras, né? Eles queriam que essa gente desaparecesse textualmente, né, explicitamente. Há muita documentação em que os líderes da república que está nascendo propõem acabar com essa gente, de alguma maneira, né? Deixar morrer com as epidemias, ou trazer brancos para substituírem essa gente no trabalho, que é a imigração, né? Quanto mais branco o imigrante, melhor. E, enfim, tirando essa gente a possibilidade de trabalhar, que no nascente capitalismo brasileiro, constituído principalmente de serviços e não de indústrias, como seria normal, o trabalhador preferido é o europeu. Então vai se formando na cidade uma massa de desocupados permanentes, né? Que como desocupados são desprezíveis. E aí você diz, bom, eles são desprezíveis porque são pobres, porque não têm emprego, porque são vagabundos ou porque são negros?
A questão é ociosa, eles são uma pessoa só. Qual a importância histórica da Pedra do Sal ali? Bom, a Pedra do Sal foi tombada no primeiro governo Brizola, quando Darcy Ribeiro era o vice-governador e secretário de Cultura. Eu trabalhava com Darcy. A primeira ideia de um tombamento histórico negro na cidade do Rio foi de Darcy Ribeiro, mas ele não sabia qual. Ele não conhecia a história do Rio de Janeiro, né, da cidade do Rio de Janeiro. E eu dei para ele essa ideia. Assim, Darcy, tenha o local de desembarque dos baianos que vieram para o Rio, que era um local onde se avistava, naquele tempo não tinha os prédios em frente ali, né? Então você avistava o mar, assim, a praia muito perto, talvez como daqui aí na praia. E quando os navios chegavam, eles já sabiam por carta que vinha parente, vinha amigo, etc. Então ficavam ali esperando, era um local um ponto de comunicação, sabe? Assim, então eu sugeri para ele, primeiro isso. Segundo, ali foi onde nasceram os ranchos, que são a origem das escolas de samba, né? Os ranchos e os pastoris. Como ali tinha muita concentração de negro, baiano e mineiro, eles faziam uma festa ali e tudo, né? Era também a pedra onde se botava despacho para Xangô. Não precisava mais nada para um governador antropólogo, um vice-governador antropólogo, como um cara que saca a dor dessas relações culturais. Você, mas isso, onde é que é isso? Onde é que é? Aí levamos ele lá para ver. Ele disse, mas é só isso aqui, era uma pedra, né? Pedra é uma pedra. Mas assim como se tomba a igreja, pode-se tombar um monumento como a Pedra do Sal, né? Aí foi uma luta porque o patrimônio histórico não queria aceitar, não reconhecia que ali. Mas o Darcy levou em frente, levou a peito e tombou a Pedra do Sal. Então tem uma importância até pioneira, né, de tombamentos. Depois vieram alguns tombamentos de terreiro na Bahia. Foi veio o tombamento da Serra da Barriga. Foi uma série de tombamentos que a Pedra do Sal foi a primeira. Agora a última que está colocada aqui, que o senhor diz, usando o exemplo de futebol, que no Brasil, mesmo os brancos têm muito de negro, mas essa ascendência não é muito valorizada. É natural, né? O branco é o rico, é o bonito, enfim, o mais inteligente, etc. Esses atributos todos colaram no branco como uma etiqueta. E para o negro sobraram outras etiquetas. É burro, vagabundo, violento. Na verdade, esses atributos não são do negro, são do branco também. E os atributos do branco são do negro também. Nós somos um povo bastante homogêneo, né? Por um lado, por outro, mas comparando com outros povos, nós somos homogêneos. E então, quando um negro não gosta de um branco, ele não está gostando de si mesmo, ele tem muito de branco, né? E vice-versa, um branco que tem fobia de negro está pensando, é um idiota, porque ele tem muito de negro, pode não ser visível, né? Mas, por exemplo, na maneira de jogar futebol, a maneira de jogar futebol brasileira é negra. Só apareceu uma maneira brasileira de jogar futebol quando o negro começou a jogar, quando se permitiu que ele formasse times, né? E essa maneira de jogar hoje está com o branco também. Claro, é claro. Você pega um grande craque branco aí, qualquer um deles, você vai ver que eles têm um Zico, pronto. Zico diziam que era o Pelé preto, né? Zico tinha um jogo... Porque o jogo do Zico veio do subúrbio mesmo, da rua, de Quintino, da pelada. Ali é que você vê o gosto pela bola, né?
o Afonsinho disse que tem dois tipos de jogador. Sabe quem é Afonsinho, né? Afonso disse que tem dois tipos de jogadores que ele conheceu na vida. Os que gostam do jogo e os que gostam da bola. Tem cara que não se importa com o jogo, com a tática, com esquemas. Ele quer a bola para ele, né? Essa é a maneira brasileira de jogar, que infelizmente está indo para o brejo, né?